quadro Clínica da Alma, o programa Clínica da Alma começa hoje, continuando o tema que temos tratado há alguns dias sobre orfandade. Já estamos com o pastor Rogério aqui. Olá, querido, bom dia. Tudo bom? Né? Pastor Tudo Guerra, bem. Muito bom tê-los aqui, como sempre. Agora, a gente vai finalizar esse tema orfandade, mas dá uma geral pra gente. Talvez a pessoa que está nos assistindo não teve a oportunidade de ouvir sobre o tema, então dá um resumo, fala pra gente um resumo do que significa orfandade e as pessoas que sofrem com isso, né? A orfandade, nós abordamos aqui desde segunda-feira, não só aquele aspecto da orfandade de pais ausentes, né? Ou não terem tido a oportunidade de ter os pais, né, próximos, ou mesmo nem conhecer muitas vezes o pai, né, ou os pais. Mas nós falamos e abordamos aqui uma orfandade na dimensão do espírito, ou seja, espiritual, a orfandade muitas vezes de filhos que têm os seus pais. Sim. Não é? Mas pais vivos, né? Exato, aquela condição de uma desobediência dos pais aos princípios da palavra de Deus e com isso ter gerado então os filhos fora dessa aliança, né, que a palavra de Deus denomina o casamento como uma aliança. Então a consequência é que vem sobre os filhos essa condição da orfandade. E nós citamos aqui um texto principal, né, que é Deuteronômio 23:2, que diz que nenhum bastardo fará parte da Assembleia dos Santos, nem ainda sua 10ª geração. Então nós entendemos algumas coisas muito importantes a respeito desse texto. Esse texto de Deuteronômio, ele fala dos excluídos da Assembleia. Algumas versões bíblicas chamam de congregação ou Assembleia dos Santos. E o que nós entendemos com isso, Lu? Que é a questão de que é o sentimento e a legalidade do mundo espiritual que a pessoa não consegue se sentir parte, fazer parte de. Então por isso que muitas vezes nós lidamos com pessoas a gente pensando que a situação que ela está vivendo é de rejeição. Por quê? Porque a questão da bastardia gera um nível altíssimo, é um dos níveis mais altos, se é que a gente pode escalonar, de rejeição que alguém possa passar. Né? Por quê? Normalmente foi uma gestação indesejada, normalmente foi uma gestação não planejada, veio muitas vezes aqueles momentos de que, puxa, agora minha vida mudou no que diz respeito à mulher, né? Agora eu vou ser mãe, não tenho estrutura, acabou os meus sonhos, meus projetos de faculdade, de formação, enfim, tantas situações. E a criança, então, já desde pequenininha, lá no ventre, ela já recebe todos esses impactos, né? Da rejeição, o sentimento de estorvo, de inadequação. Não é? Então, nós abordamos bem isso aqui, dissecamos, né, sobre esse tema a respeito da rejeição. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que sofrem, né, nessa realidade, são pessoas que muitas vezes vão tentar chamar atenção para tentar preencher esse buraco no seu coração. Então, são pessoas muitas vezes que começam muitas coisas, mas não conseguem concluir as coisas que iniciam. São pessoas com o seu emocional muitas vezes de altos e baixos. Ânimo dobre, né? Ânimo dobre, ou seja, muitas vezes são as pessoas mais suscetíveis a problemas de depressão, constantemente estão prostradas, não é? E então nós trabalhamos em cima disso, né? Então, até eu falei sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, graças a Deus, nós temos muitas das pessoas convertendo, conhecendo o Senhor, mas elas vêm para a igreja, muitas vezes elas tentam preencher esse buraco da rejeição, né? Que às vezes ela não sabe o que é rejeição. Se perguntar, muitas vezes, não, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Né? Mas só que a concepção, ela foi fora do casamento, foi fora da aliança, né? Então... olha só, inclusive a gente recebeu um e-mail aqui que tem muito a ver com o que você fala. A pessoa não cita aqui de maneira específica se houve essa situação na vida dela, se de repente ela se sente rejeitada ou foi gerado fora do contexto do casamento, eu não sei, mas olha só, essa pessoa não quis se identificar, mas fala um pouco sobre depressão. Ele diz assim: boa tarde a todos, estou escrevendo esse e-mail porque há algum tempo vivo atormentado, triste por causa de uma dúvida. Me converti e o meu maior desejo é servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Desde pequeno sempre tive anseio por ser alguém salvo. Porém, sinto minha vida espiritual muito vazia, paralisada, porque temo ter pecado contra o Espírito Santo de Deus.
Quero saber como faço para saber se realmente cometi esse pecado. Por causa de dúvidas, sou uma pessoa muito oprimida. Nos dias de ir à igreja, sempre algo acaba me impedindo. Não tenho motivações por ser uma pessoa muito insegura, ânimo dobre, ele diz aqui. Mas tenho o desejo de ser um homem de Deus. Por favor, me ajudem em orações e respondam esse e-mail. Grato. Se lerem esse e-mail, não divulguem meu nome. A gente não divulgou para preservar você. Aguardo resposta. Ele parece que vive uma culpa muito grande, né, pastor? Muito grande. Uma culpa de ter pecado contra o Espírito Santo. Não sei se ele estava se referindo ao pecado que a Bíblia diz que contra esse pecado não há perdão, então ele se culpa por isso. Fala um pouco sobre isso, pastor. A questão aí é rejeição. A primeira questão aí é rejeição. Ele tá sentindo rejeitado. Sim, não se sente parte, né? Então, alguém chegou para ele e falou que ele pecou contra o Espírito Santo. É alguém que falou para ele. E ele está carregando isso. Esse peso, né? Esse peso, né? E a gente sabe que, né, é só consertar com Deus. Agora a gente precisa saber qual o pecado. A gente poder direcionar para ele, não é? Como que ele vai contornar isso. Seria o caso de ligar para a gente, direto lá na clínica, e nós, né, conversarmos com ele. Isso aí teria que ser telefone mesmo, para a gente ver, né? Ele não é daqui, Não, aqui ele não cita se é daqui ou não. Pois é, ele podia Mas ligar. a gente até pode pedir para a produção colocar o telefone do Clínica da Alma, para, se a pessoa estiver nos assistindo, ele pode anotar o número e entrar em contato diretamente, né? Pode ligar direto, aí a gente vai tirar a dúvida dele, que isso aí tem que conversar, tem que ouvir a pessoa para ver qual o tipo de pecado e o que colocaram na mente deles. Pode ser até o inimigo que está criando essa fortaleza na mente dele, tá? Para que ele tenha, né, essa distância. Viva atormentado. Né? Atormentado. Pode ser até um espírito de atormentação. Exato. Que de traz tormento. culpa, que traz condenação, e ele não consegue nem ir à igreja. Toda vez que ele tenta ir à igreja, algo impede. A vida está travada. Tem um demônio que ele vem e faz congelamento na pessoa. Ele traz um congelamento espiritual. Exatamente. E ele vai lançar essa seta na mente da pessoa para congelar ela espiritualmente. Aí não vai querer ir na igreja, não vai querer ter comunhão, porque dentro dela ela acha que não é salva e tudo, e a questão do inimigo é essa. É tentar infiltrar na mente que a pessoa não é salva. Aí tem que ligar para a gente poder dar a resposta para ele. E o caso específico, ele já vai travando todo. E aí a pessoa não quer fazer nada com medo. Será que o que eu vou fazer eu vou pecar contra o Espírito Santo? Sim. Entende? Então, assim, trava a pessoa num todo. Sim. Que aí ela não consegue, é uma prisão, ela não consegue sair. E é interessante que tem a ver um pouco com orfandade. Ele não se sente nem filho de Deus. Sim. Exatamente. Né? Não sente que é digno para isso. Se ele já foi rejeitado lá pelos pais, às vezes até ele nem sabe que foi rejeitado. Né? Às vezes até a mãe não fala, esconde isso. Né? Mas quando, por exemplo, foi gerado, talvez veio toda aquela situação de, né, puxa, não estava esperando, não queria neném agora, tudo mais. Então, ou talvez foi gerado fora do casamento. E outra coisa, né? Ele pode não estar sentindo digno Isso. de ser filho de Deus. Por ele ter se inscrito aqui na questão de orfandade, e deve estar com esse sentimento dele que muitas pessoas procuram a gente. Será que eu sou digno de ser filho de Deus? Sim, e se ele não se sente filho de Deus, ele vai se sentir rejeitado. Aí vem o medo, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Porque tem pessoas que, como o pastor Guerra falou, que as pessoas não se acham dignas, então muitos não conseguem aceitar que são escolhidos por Deus. Então tem pessoas que acham que são toleradas por Deus. Deus tolera, entendeu? E aí vem esse medo, esse sentimento de culpa, insegurança. São pessoas inferioridade, que olham, né? Se sente inferior. Eles olham a justiça de Deus, né? Deus vai me castigar, mas o amor eles não recebem. Não consegue receber. E por que ele não se sente bem na igreja? Porque chega na igreja, está todo mundo louvando, cantando, recebendo, enchendo, e ele continua gelado, entendeu? Então isso dá uma frustração. Isso mesmo, você falou a palavra certa, dá uma frustração. E aí ele não consegue se sentir parte. Então assim, tem alguma coisa errada comigo, então eu não sou digno de estar aqui no meio. Sim. Outra pessoa manda aqui, tem também um pouco a ver com a depressão. Oi, boa tarde, meu nome é José Raimundo, ele é de Adustina, na Bahia. Tenho acompanhado o quadro Clínica da Alma e tem me ajudado. Eu tenho uma tristeza dentro de mim, congrego em uma igreja evangélica há quase 4 anos, mas essa tristeza persiste. Tenho dificuldade de me relacionar com os irmãos, me sinto inferior aos outros
tem algo que bloqueia na minha mente e na minha mente sempre vem pensamentos negativos, achando que as pessoas não gostam de mim. Desde a infância fui rejeitado pelo meu pai. Também é a questão da orfandade, né? É a orfandade. Exatamente. É o que a rejeição causa. Né? Tem que ser tratado. Aí ele precisa de passar por uma cura, porque por si mesmo ele não vai conseguir. Não. Sim. Você entendeu? Aí tem que ter interferência do Espírito Santo e uma pessoa para auxiliar ele. Isso. Acompanhar para poder aplicar essa cura nele. Então eu dou um conselho para ele, né, José Raimundo, né? Ele chama. José Raimundo. José Raimundo, se você estiver nos assistindo agora, eu te dou um conselho. Procure alguém que trabalhe com essa área de cura interior, um pastor, para te acompanhar e poder te orientar e te ajudar a sair dessa orfandade sua aí. Você está com defasagem, né, paterna, e ela precisa de ser reposta. Então, procure alguém para te auxiliar. Inclusive, isso tem muito a ver com a questão da paternidade, né? Sim. Porque a pessoa que foi rejeitada pelo pai, provavelmente ela vai ter uma dificuldade de se relacionar com Deus, que é a figura de pai também, né? Fala um pouco sobre isso, pastor. Nós, a semana toda nós falamos sobre essa questão da paternidade, né? Por isso que nós decidimos falar sobre a orfandade, porque está intrínseco, né? Ou seja, está ligado. Então, essa é uma realidade, porque quando nós não tivemos essa experiência de um pai presente, olha só, não é a questão do pai presente, estando ali, que põe comida na mesa, que paga as contas. Quantos pais que fazem isso são excelentes nessa área, mas são extremamente defasados no aspecto de transmitir amor, aceitação, de falar, tem dificuldade de dizer que ama o filho ou a filha, que são importantes, que se alegram com a vida deles. Né? Tem pais assim, suprem as outras áreas todas, mas essa área ela tem dificuldade. E tem outros pais que são, até usei o exemplo aqui ontem do pai Papai Noel, né? Que vem uma vez por ano, traz um presentinho, né? E depois passa o ano todo sem, né? Nunca vê e tal. Então o que acontece? A tendência natural é de nós visualizarmos Deus da mesma forma, né? Se o seu pai foi extremamente severo, rígido, disciplinava com rigidez, então a tendência de visualizarmos um pai, o Pai Celestial, da mesma forma, como aquele homem poderoso sentado no trono, embora ele é mesmo, mas ele é um pai presente, ele é o Emanuel, que nos entende, né, que também puxa a nossa orelha quando a gente faz coisas erradas, mas nunca sem amor, sempre com amor. Não é? É um pai que ele ensina com amor, não com o intuito de ferir o filho, não é? Ou abandoná-lo, mas não, com o intuito de apenas corrigir o que está sendo feito errado. E por que ele nos corrige? Porque ele sabe que nós podemos ser melhores, né? Ou seja, ele sabe que nós podemos ser mais e mais semelhantes a Jesus, é por isso que nós somos corrigidos. Só corrige quem ama, né? Quem não ama, faz assim, continua fazendo, não é? Sim. E o pai que ama não, ele estabelece limites. Por quê? Repreende com amor. Repreende para o quê? Para a gente consertar, né? Como nós estamos vivendo em Minas Gerais, se fala muito em trem, né? Então muitas vezes o Senhor está colocando o quê? Ajustando a nossa rota no trilho. Porque às vezes uma roda está querendo sair fora do trilho. É verdade. Então não. Bota o trem no trilho. Põe o trem no trilho, exatamente. Agora, a gente está falando aqui sobre orfandade, paternidade, isso é muito importante, né? Que a pessoa cresça com a imagem da mãe e a imagem paterna também. Sim. Tem um papel fundamental. Mas acontece em algumas situações pessoas ficarem preocupadas sem saber como que vão agir com os filhos. Olha só uma pergunta que veio pra gente aqui. Ela diz o seguinte: meu esposo saiu de casa quando eu estava grávida de 3 meses por conta de adultério. Temos 2 filhos. Tive que voltar para perto dos meus pais. Já faz 1 ano que estou em São Paulo e ele está no Sul. Como fazer para ajudar os meus filhos a crescerem sem a presença paterna? Já estamos separados há 2 anos e ele já tem outra filha que vai completar 1 ano. Nossos filhos têm 3 e 1 ano. Então a preocupação dela é exatamente essa. Como que eu faço? Ela não consegue ser pai e mãe ao mesmo tempo, ela só é a mãe. Né? Como fazer para suprir essa carência paterna para que esses filhos não colham consequências futuramente? Ela tem que confiar em Deus, né? E deixar que Deus seja o pai, a cobertura dele e dos filhos.